Tá aqui o prefeito da cidade de Itapebi. Bom dia, prefeito, prazer tê-lo aqui na bancada no dia de hoje. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Interativa, agradecer o convite a Binho, a Matheus, a todo mundo aqui presente, falar que o programa de vocês hoje se estende, como o Alcântara falou aí, a toda a região e tá alcançando aí provavelmente toda a Bahia. É bom a gente discutir política, as pessoas muitas vezes ficam avessas à discussão da política e vocês trazem e levam ao povo informação de qualidade. Então parabéns, muito obrigado pelo convite. Tá certo. João Matheus Feitosa. Bom dia, prefeito, todo mundo essa semana, 100 dias de governo, qual é a avaliação que você, qual o balanço que você faz desses 100 dias lá em Itapebi? Bom, Matheus, como eu venho de uma sucessão, meu caminho estava mais pavimentado, né, do que muitos prefeitos que pegaram algumas prefeituras mais destruídas. Então eu agradeço já ao meu prefeito Peba, né, que passou e me honrou muito em me indicar como candidato. Mas é sempre desafiador, porque novo governo é novo governo, né? Você precisa colocar um governo com sua cara, com sua linha, e a gente fez algumas mudanças tentando melhorar ainda mais o que Peba já tinha feito. Então é desafiador. Eu sou novo, né? Tenho 38 anos, mas já trabalhava com administração pública há um bom tempo. Então também não posso falar que não conheço da administração pública. Conheço e vou tentar fazer o melhor para minha cidade. A gente já conseguiu implementar alguns programas. Graças a Deus hoje a gente tem o Poder Legislativo que nos ajuda. São 9 vereadores e 9 estão com o governo, ou seja, são da base e estão ajudando a gente lá a poder melhorar a qualidade de vida do povo de Itapebi e dar dignidade ao nosso povo. A gente está tentando algumas medidas. A gente sabe que é uma cidade pequena e não tem muita oferta de emprego. Então todos os programas, as leis que a gente está passando na Câmara, a gente está indicando para que esse dinheiro que a gente gasta da prefeitura fique na cidade, como o programa Paja, que é para jovens e adultos, que a gente vai pagar uma bolsa e esse dinheiro só pode ser gasto na cidade. O peixe, que agora a gente está dando em valor, a gente dá um valor para essas pessoas comprarem o peixe da cidade, fazendo que gere emprego e renda na cidade. A cidade pequena sofre com isso. Alcântara está aqui em Itabuna, cidade grande sofre também, mas a gente que é pequenininho ali sofre mais porque a gente sabe o êxodo, as pessoas procuram oportunidade. Então se a gente conseguir deixar nosso povo na cidade com renda, com dignidade, a gente está fazendo nosso papel, que o papel do político é servir ao povo e estar lá para auxiliar todo mundo. Estamos conversando com o prefeito da cidade de Itapebi. Um abraço, Leirinha da Autoescola Regional, o Tiago Barra, que está ouvindo Frequência Política. Agora, prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouco em relação, já que o senhor falou um pouco da gestão, que já pegou já meio caminho andado, já que já tinha um prefeito aliado, em relação agora do mandato, agora o senhor como prefeito, o que é que todos de Itapebi podem esperar do mandato do senhor? Eu sempre, na campanha, eu sempre discursava e falava para Peba que eu seria melhor que ele, porque eu tenho a obrigação de ser melhor que ele, porque ele já pavimentou, como eu disse, o caminho. Então eu tenho que tentar fazer aquilo que eu me preparei. Eu não caí de paraquedas na prefeitura, eu me preparei, sou pós-graduado em Direito Municipal Público, ou seja, eu estudei para isso, estudei para servir o povo. Então eu acredito que a gente vai fazer um bom mandato, isso, claro, auxiliado pelo meu secretário, pelos vereadores e pelo próprio povo. O povo de Itapebi hoje é consciente que a prefeitura está lá para servir a eles. A gente não consegue abarcar todo mundo com emprego, mas a gente consegue abarcar a população com serviço. Serviço de qualidade, saúde, educação. Então o objetivo é esse, é levar dignidade ao nosso povo e aqueles que mais necessitam. Por isso que a gente criou alguns programas para que o dinheiro circulasse para esse povo mais carente que precisa do auxílio do governo, que é um auxílio para que ela saia daquela estado ou de miserabilidade ou de vulnerabilidade. Então a gente está lá para auxiliar e servir o nosso povo. João Matheus Feitosa. O prefeito, então lá em Itapebi você não vai dar o peixe, você vai dar um cartão para o comércio local que está cadastrado, a pessoa comprar. Isso, né? Eu criei um burburinho primeiro que a gente trocou porque entregava esse peixe na cidade, mas a gente resolveu mudar a modalidade e a gente vai entregar o valor. Esse valor só pode ser gasto no município de Itapebi, ou seja, a pessoa pode comprar o peixe e aquele que não coma peixe, queira comer algum tipo de coisa, pode comprar também, desde que seja alimento. Porque a gente sabe que é uma tradição católica, nem todo mundo é católico, nem todo mundo é religioso e a gente serve para todo mundo, independente da religião que você escolheu para sua vida. Então a gente procura agregar o povo. Então dar o valor, eu estou dando poder de compra, poder de escolha ao povo. Eu estou fazendo que o dinheiro circule na cidade. Então a gente mudou a modalidade. A gente sabe que é tradição dar o peixe, mas quando a gente assume o poder, que a gente vai para a prefeitura, a gente sabe que tem que tomar algumas medidas que a gente imagine ser correta. Pode ser que a gente erre, e a gente vai escutar o povo, a gente vai escutar os vereadores, vai escutar, e talvez lá na frente mude alguma coisa. Mas a gente precisa testar, trazer novas modalidades para tentar mudar o status quo.
for tentar mudar aquela situação que tanto perdura ali, que é a falta de renda, a falta de emprego, a falta de oportunidade, e efetivamente dar poder de escolha ao povo, dar poder de escolha aos municípios de Itapebi. Você quer comprar o peixe, você compra. Você quer comprar o leite de coco, você quer comprar a carne, você compra. Então a gente está dando escolha ao povo. Qual o valor desse? Hoje é R$50, que dá mais ou menos 3 quilos de peixe em Itapebi, porque a gente fez 2,5 kg, 3 quilos, depende do tipo de peixe. Então será distribuído aí R$50. Inicialmente o pessoal fala, mas é pouco. Mas a gente fez com base no que já era gasto com peixe. Se a gente botar por família, era em torno de R$35. Então hoje a gente complementou com 50. O quilo de tilápia, se eu não estou enganado, na associação Itapebi, por exemplo, que cria peixe lá, é R$16 já limpo. Ou seja, você consegue comprar praticamente 3 quilos de tilápia em Itapebi com R$50. Então, a gente dá, evidentemente que ano que vem a gente pode estudar uma forma de melhorar o programa. É uma fase de teste, é o primeiro ano. A gente vai testar a modalidade. Se porventura a gente errar, a gente vai ouvir o povo, vai ouvir a sociedade e mudar e consertar. Daí, Matheus, R$50 para comprar. Aquece a economia. Porque a cidade será pequena, em torno de R$150 mil que vai girar no município. Qual a arrecadação hoje do município, prefeito? A média de 5 milhões mês. Arrecada bem. A gente é 0,6, mas graças a Deus a gente tem o royalties, que dá uma levantada, e tem a questão da usina também, que já no ICMS melhor por conta da venda da energia. Quando o senhor fala 0,6, qual o valor para o pessoal que está em casa? 0,6 é o percentual do FPM. Isso varia, né, de acordo com a arrecadação. Mas, assim, em geral, com todas as contribuições, FPM, seja royalties, a média é 4,5, 5 milhões, com um mês melhor 6 milhões. Mensal. Tá certo. Alcântara, pergunta aí pro nosso prefeito. Fica à vontade, eu tenho curiosidade aqui, perdão, em saber onde é Itapebi? Igual o Binho. Aí eu conheço que eu andei muito em Belmonte ali, sei da. Conhece nada. Ele falou que era do lado de Itapebi. Rio Pardo, ele confundiu de Peixe com Rio Pardo. Então, a gente que faz política, que vive a política do dia a dia, a gente gostaria de saber que sucessão, então, tem ali a questão do prefeito que sai, o prefeito que entra. Geralmente são amigos, né? E eu gostaria de saber como é que fica lá, como é que tá a sua relação com o ex-prefeito. Não, minha relação com esse prefeito é maravilhosa, não tenho nenhum problema. Evidentemente que é o meu governo, né? O governo novo, e Peba entendeu isso, tanto que ele não se mete. Claro que eu vou sempre buscá-lo para conselhos, porque ele foi meu líder durante 8 anos. Então eu tenho gratidão por isso. Então ele faz parte do meu quadro político, faz parte do meu governo, mas evidentemente que hoje eu tomo as decisões. Eu fui eleito para isso, mas tenho muito respeito por Peba, sou muito grato e eu sempre digo, se alguém quiser brigar, só vai ser ele, ele vai brigar só. Eu jamais vou brigar com o Peba, porque a gratidão é maior do que qualquer discussão, do que qualquer eventual rusga que se tenha. E é normal o prefeito, quando sai do poder, quando passa o bastão, o outro tomar as decisões, o outro escolher qual é o melhor caminho. Mas como eu falei, conselho eu sempre peço a ele, é experiente. Peba foi vereador 3 vezes no município, perdeu uma eleição para prefeito, ganhou 2 e fez um bom mandato, tanto que eu sucedi a ele. Então acho que Itapebi está no caminho certo e eu só tenho que dizer que eu sou grato a ele e sem dúvida nenhuma ele vai fazer parte do meu governo até o final dele. Bacana, a gente fala isso aqui, né, Matheus? Porque a gente observa muito, né, que o prefeito que sai, geralmente ele não quer largar a cadeira, né? Tá ali sempre dando opiniões e às vezes até parte para ingerência, e isso é muito ruim para o município. A gente tem visto aqui, né, que tem acontecido muito aqui na nossa região e que realmente é um prejuízo para a gestão de quem está ali fazendo, e acontece, claro, as brigas inevitáveis. Tem que saber administrar essa questão, né? Eu e Peba, a gente está conseguindo administrar isso. Evidentemente, quando você sai do poder, o poder tem suas benesses, tem a corte em si do poder é boa, você ser cortejado, você viajar, você ser contemplado com deputado, com governador, senador, é normal. Então, assim, mesmo que qualquer lugar pode existir, o cara, quando sai do poder, o ego baixa um pouco. Então, quem entra também tem que saber lidar com isso, tem que entender a reação. E graças a Deus, Peba é muito humilde, sempre foi. Acho que o Matheus conhece aqui Peba mais do que ninguém. Peba é aquele cara matuto, gosta de roça, não gosta. Para ir para Salvador era um sacrifício a gente levar ele, porque ele gosta mesmo do povo de Itapebi, gosta de ficar na cidade, e ele é meu termômetro.
ele sabe o que a população sente, ele me passa as coisas. Então, mais importante é isso, ele faz parte do governo. Não é o governo de Izan, é um governo que veio de Peba a Izan, mas é um grupo político que se uniu cada vez mais agregando gente. Hoje a gente tem praticamente todos os ex-prefeitos com a gente trabalhando. Então significa que a gente está no rumo certo. Independente do governo, tem acertos e erros. A gente sabe que Peba não foi 100%, que Cláudio não foi 100%. Ninguém vai ser. Que não foi 100%. E eu aprendi com eles, então na verdade eu sempre falo, eu tenho que errar menos, né? Se eu vi os erros, se eu participei dos erros e dos acertos, eu tenho que errar menos. Então, esses ex-prefeitos que hoje estão comigo, eles são minha válvula, são meu termômetro. Hoje só está no sistema Sigpare, criou todo aquele tumulto lá de não passar caminhão, gerou aquele transtorno, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, porque a gente sabe que a 101 liga o Brasil todo, de norte a sul. Então você imagina o transtorno que é, e eu efetivamente não tenho muita notícia. O que eles passam, assim, bem rapidamente, é que vai fazer a reforma, ia se construir uma nova ponte, porque ficaria quase o mesmo preço de uma da reforma, mas aí desistiram porque precisam fazer em tempo recorde. Só que até agora não tem obra, eles botaram os funcionários lá para fazer um sistema Sigpare, mas é trabalhar mesmo na ponte, em termos de obra, não ainda nada. Então eu vou ficar devendo essa resposta. Se porventura o Denis estiver ouvindo e quiser mandar uma resposta, por favor, me envie também a resposta para que eu saiba, porque nem pelos meios oficiais eles respondem. Agora, o senhor já tentou falar com o governador, já tentou ir lá no DENIT lá procurar o Amauri para poder ver como é que tá o ritmo dessa obra, se vai acontecer ou não? Não, porque se for no ritmo da 415, já tem 4 anos nessa obra aí na duplicação, né, Matheus? Qual duplicação? A 415 aí, a duplicação não, né? Não, tem uma nova. É o quê? Não. É uma BA. Não, tira a BA do estado. Tô falando a 415, que é do governo federal, que eles ali, que aumentaram um pouco. Não duplicou não, ali tirou acostamento. Criaram Roma e Tarcísio. Isso, então. Então, se for nesse ritmo, você vai ficar lá uns 10 anos com essa obra aí. É complicado assim, é uma obra que é federal, né? Mas a gente teve também com o Saulo, lá, e a gente conversou, tratou, teve uma reunião conjunta com o DENIT, o Polícia Rodoviária Federal, só que ali a gente só discutiu efetivamente como funcionaria a logística de passar pela ponte, que depois mudou tudo e ficou pelo sistema Sigpare sem a início da obra. Então, assim, é uma obra federal, o governo está empenhado, o governo do estado, porque reuniu 2 vezes, eu converso sempre com o Márcio, que da CEINFRA, e Márcio também está meio que perdido, porque eles queriam utilizar as estradas vicinais do estado, que não tem estrutura, porque é de chão, para passar vários caminhões pesados que não davam certo. A Veracel também participou dessa reunião, então assim, tá todo mundo meio que perdido ainda, saber como vai ser. Evidentemente que a gente busca, o governo busca a DENIT, tanto o deputado Neto Carleto já sinalizou, quanto a deputada Cláudia, em fazer uma audiência pública para se discutir isso, para você ver o nível que está chegando. Mas é isso, eu tô mais perdido do que qualquer um, e aqui estou prefeito da cidade. Eu lembro, viu, Matheus, que ele não era nascido ainda não, Izan não era nascido ainda não. Nem ele, Matheus. Nem vocês, nos anos 80, início dos anos 80, aquela ponte já teve um problema ali naquele ano. Nós tivemos, eu lembro que fui passar um carnaval em Belmonte, nós tivemos que passar de balsa por cima. Sim. E realmente um transtorno. Isso já vão 40 anos, né? E ninguém consegue resolver aquilo ali. Eu acho que tem que se tomar atitude imediata para que a gente possa voltar a ter tranquilidade ali naquela via, né, Matheus? Agora, Matheus, só pra você ter ideia, eu só recebi um ofício agora do DENIT, que eu tô lembrando, que foi que tem um areal lá, e eles pediram, perguntando se o areal tinha licença. E para paralisar o areal, porque a gente tinha que fazer um estudo se aquilo estava impactando a ponte. Ou seja, eu vou parar uma atividade comercial de uma pessoa da minha cidade sem que eles façam um estudo. Eles não têm, ou seja, deve estar querendo jogar a culpa no areal, falar o problema da ponte. Então deve ser isso, então. A resposta minha foi essa: vocês me trazem o estudo, que se efetivamente tiver, o cara tem a licença, tem tudo, eu vou parar o empreendimento do cara por causa disso? Não vou. Na verdade, não existe culpado, não. É o uso mesmo, a ponte tem muitos anos, normal, desgaste, manutenção. Exato. Então, agora, recentemente, uns meses atrás, fizeram uma maquiagem naquela ponte do Rio Pardo ali, em Pé de Paraíba também, ali. Em Itapebi também fez assim, só né? nas pilastras. Nas pilastras, né? Mas o problema está na base. O problema está na base. Porque o problema está mais aqui na base, que ela descola da ponte mesmo, daquela parte principal de cima. Então aquilo ali tem uma espécie de amortecedor
que faz a flexibilidade da ponte. Esse é o problema, está mais ou menos aí, pelo que eu entendi no dia da reunião, que eu não sou da área, mas pelo que eu entendi foi mais ou menos isso. Aí, o prefeito da cidade, agora o que chamou a atenção, prefeito, vamos fazer audiência ainda, né? Vamos fazer tanto a deputada Cláudia Oliveira quanto o deputado federal Neto Carleto. Fazer a obra, vamos fazer já audiência. Buscaram também o DENIT e querem fazer uma audiência pública sobre brincadeira. o tema. Além de prefeito, ele é presidente da Policlínica lá do Consórcio de Saúde que administra a Policlínica. Quantos municípios ali? São 8 municípios da Costa do Cobrimento. Eunápolis, Porto, Cabralha, Belmonte, Itabela, Itagimirim, Itapebi e Guaratinga, lembrei de tudo. E ela tem uma importância muito grande, sobretudo para os municípios menores, né? Sem dúvida nenhuma. O consórcio de saúde, que hoje é muito focado na policlínica, mas nossa policlínica, a policlínica ela meio que desafogou os municípios, né? Projeto maravilhoso. Projeto muito bom, foi desenvolvido lá no governo Rui Costa e está dando, o governador Jerônimo muito brilhantemente está dando prosseguimento. E hoje é uma válvula de escape dos municípios, é um bote salva-vidas, porque são especialidades. A maior dificuldade nossa hoje como consórcio de saúde é contratar profissional. Então eu tenho vagas, eu tenho equipamentos, por exemplo, de oftalmologia, mas não tenho um médico, eu não tenho especialista lá. O médico, tanto que o Estado está vendo uma nova fórmula de contratar os médicos, porque eles não querem estar vinculado com um vínculo empregatício com a instituição, o consórcio. Quer o PJ, né? Eles querem o PJ, querem outro de credenciamento, outro tipo de modalidade. Então o Estado já está, a Procuradoria-Geral do Estado tem um parecer contrário, me parece, ao credenciamento. Então a Secretaria de Saúde está brigando também por isso. A gente tem uma reunião recente que é para levar, porque você tem a máquina pública, você tem o equipamento público todo pronto para funcionar, mas falta a mão de obra, falta o RH. Falta um médico, um especialista. Então a gente está aí na labuta, a gente faz convênio com. Mas esse não é um problema seu só não, isso é crônico, é nacional, a gente precisa realmente tomar medidas seríssimas com relação a isso, achar soluções, né? Como você tá dizendo. E com o consórcio, eu ingressei no consórcio e me apaixonei pelo tema. Eu gosto de estudar e já fui para congresso sobre consórcio e tal, para tentar. Que é o que eu falei, quando eu cheguei, o consórcio não é apenas um administrador de policlínica. A policlínica está vinculada a ele, mas a gente pode fazer políticas públicas do consórcio para todos os municípios da região. Eu estou promovendo agora estou promovendo o curso do SAMU através do consórcio, sem nenhum custo para todos os municípios participantes, e também aqueles municípios vizinhos que quiserem também participar, a gente vai abrir. A gente está querendo fazer uma escola dentro da policlínica, porque falta, inclusive, mão de obra especializada. Muitas vezes nos municípios. Quantas vezes a gente procura aí um psicólogo no município, não tem, uma assistente social não tem. Então a gente está tentando. Pediatria, então, é complicadíssimo. Aí a gente está tentando levar um pouco de conhecimento para a região, para formar profissionais, né? Para ajudar esses municípios. Porque eu repito, eu sou um defensor de município pequeno, como o meu. E os municípios pequenos, se não fossem as policlínicas, eles hoje não existiriam, não fariam uma saúde tão boa quanto a gente está fazendo hoje sem a policlínica. A policlínica trouxe um alento para a nossa população, e principalmente os municípios pequenos. Eu sei que Itabuna também sofre com isso, mas o prefeito de uma cidade pequena, todo mundo sabe onde ele mora. Então, da gestante ao cara que tem o câncer, que precisa passar pelo otorrino, ou seja, qual for o médico, ele bate na porta do prefeito, ele está ali. E bate também na porta do vereador. Então, é quem faz essa ligação para a gente entender o que a população precisa. E, muito sensivelmente, o ministro Rui Costa viu isso, conseguiu implementar. O governador Jerônimo agora também está empenhado, a secretária. Ali foi instalação junto com foi Vilas Boas, secretário. Foi, né? Ele viu esse modelo no Ceará. Rui. Até a estrutura é muito parecida. Aí agora já está no governo federal. Agora, como presidente do consórcio, como tem a reunião lá, fica Roberto de um lado, Jane de outro, você fica como ali? Não tem um conflito não ali? Eu costumo falar que eu não primeiro, quando a gente eu sou da advocacia, né? Então eu não criticava ou falava uma coisa de colega, né? Então os prefeitos ali são todos colegas meus e eu tenho que respeitar e não me meter no mandato alheio, né? No governo alheio. Mas evidentemente que a gente conversa. E assim, por mais briga política que exista, a urbanidade tem que permanecer. E Jânio e Roberto são pessoas educadas, eles sentam à mesa, discutem, quando precisa discutir, porque independentemente da sua vontade, independente da sua ideologia, o político está ali para levar dignidade ao povo, para levar qualidade do serviço público ao povo. E todos os dois são sensíveis a isso. Podem pensar diferente, podem sentar à mesa e discutir
políticas públicas, mas o pessoal acho que fica de lado. Então, sinceramente, eu nunca peguei nenhuma briga, nenhuma intriga com eles. Eles têm as brigas políticas que são adversários no território deles, mas ali nós estamos falando uma coisa mais ampla. Costa do Descobrimento, são 8 municípios que precisam se conversar para se ajudarem. A sede fica onde do consórcio? Fica em Eunápolis. Do lado da rodoviária ali. Ao lado da rodoviária. Tá para aqueles buracos da BA ali no trabalho? Tá. Tava feio, eu tive lá em 2023, tava um buraqueira danada. Tava feio mesmo, mas agora tá de boa. Às 11h37, para você mandar que um abraço aqui, Bill. Tá ouvindo nosso amigo Lucas Lopes, meu amigo irmão, tá ouvindo, indo pra Salvador acompanhando aqui. O homem do Carneiro. Meu amigo vereador Thales também tá ouvindo, Rony Franco. Bruno Bileco. Elias Ipotiravati mandou um abraço aí, falou que tá em Salvador te ouvindo. Humberto Matos tá ouvindo Frequência, mandou um abraço pra você. Beto sumiu. Você vê a coincidência, viu como que é a vida, viu? A cidade natal de Alcântara é Mascote. Nasci na Pimenta. Izan na Pimenteira. Na Pimenta. E na Pimenteira. Tião era um sócio de um escritório de advocacia. Um ficou posicionado em Mascote com Arnaldo, né? Com Arnaldo, isso. E ele com Itapebi com Peba. De 2012 foi o ano que Peba perde. De 2016 a 2024. 2024 ele eleito prefeito de Itapebi e Tião prefeito de Mascote. Você vê a coincidência e os municípios ali, você chega em Ventania e é divisa. Mascote com Itapebi. Então já tem uma parceria dos municípios, né? Além da amizade de vocês. Graças a Deus ali. Na verdade, eu participo de 2 consórcios, né? Eu participo do consórcio das Costas de Descobrimento que é o Condesc, e participo do CIMA também. Que é o da Mata Atlântica. Você é o que do Condesc? Do Condesc eu só sou membro, quando você ocupa a presidência, como eu ocupo do consórcio da saúde, eu não posso ocupar cargo no Condesc não, lá é Luizinho. Quem vai, eu acredito também vai fazer, é meu vizinho, são 2 municípios pequenos que estão nas presidências do consórcio. É o que eu falo, município pequeno, a gente tem que buscar se destacar, porque mostrar a importância de que é a nossa cidade, para levar e ser enxergado pelo governador, pelo senador. Hoje, graças a Deus, eu estou num partido forte. Vocês aqui Neto falou aqui, ressaltou da questão do Avante, hoje tem 60 prefeitos, e a gente aqui tem para parabenizar um cara que é Ronaldo Carleto, que pegou o partido pequeno e elevou esse partido hoje a um dos maiores da Bahia, e acaba sendo, de certa forma, um protetor nosso, né? Um protetor desses municípios. Que o Ronaldo, quando abraçar a causa, ele tá lá para ajudar. Então, vou mandar um abraço aqui, que eu sei que ele tá ouvindo aí, para Ronaldo, e agradecer a ele o convite quando foi pro Avante. E acho que a gente vai desenvolver um bom trabalho, o Avante tende a crescer mais na Bahia e ajudar nosso povo aí. Ronaldo, onde bota a mão ali, né, Matheus? A mão dele ali. Graças a Deus, ele pode botar as 2 na minha cabeça. Realmente aqui, tem que... É o cheque bom da Bahia. Aquele extremo sul ali, rapaz, tem muito político. Você vê, tem o Jânio, tem o Robério. Ronaldo que eu tive a honra de fazer aqui uma campanha dele em Itabuna. 2018, junto com o Ronaldão. E realmente é um cara de palavra mesmo, um cara firme. Então a gente o slogan dele era federal de palavra, né? Eu copiei um pouquinho, eu levei lá como um homem de palavra em Itapebi. Mas foi copiado por ele, pedi licença a ele e copiei essa marca. Agora você, como estudioso da gestão pública, como que você tá avaliando esse possível impacto financeiro para as cidades do porte de Itapebi, dessa questão do imposto de renda, que agora quem ganha até 5 mil não paga imposto? Isso vai ter um impacto forte nas contas do município? É possível, porque assim, quando o ministro Haddad, ele está tentando compensar com outros tipos de tributação, né? Como grandes fortunas, tal, a questão do imposto sobre o lucro, que não se cobra, né, o imposto. Então ele está tentando compensar. Eu acho que o governo vai achar uma medida aí para os municípios não sofrer mais do que já sofre, porque a maioria, se eu diria assim, sei lá, 70% dos municípios, não tenho o número exato, vivem de FPM. Então, se cai essa arrecadação, a população sofre. E quando veio a pandemia, a gente teve uma queda de arrecadação e tal, e quando o Lula assumiu, ele ajudou os municípios, deu um auxílio financeiro. Então eu acredito que, percebendo que haverá uma queda na receita, ele não vai deixar largar a mão dos prefeitos, não. A gente confia no governo, confia no governo do estado, confia no governo nacional, no governo de Lula, que nós seremos sempre enxergados. Então eu acredito que, por mais que no primeiro momento seja impacto, e o imposto de renda é questão de justiça, né? Não é justo uma pessoa que ganha até 5 mil reais pague mais tributação, proporcionalmente falando, do que uma pessoa que ganha 1 milhão porque tira de lucro.
né? E aí a gente tem que, e muitas vezes a gente tenta defender o indefensável, né? O fato, a gente tem que entender que a maioria da nossa população ganha abaixo de 5 mil reais. E eu queria ganhar cada vez mais para pagar mais imposto de renda. Mas a gente tem limitação. Então eu acho que a medida é correta. Acontece muito isso, médico, também jogador de futebol. Bota a carteira lá, o valor pequeno, que paga 27%, e o maior, o valor alto, PJ, que paga 10 a 11%. Né? Exato. A mente humana é assim. Queria ser uma lei, ele tenta burlar. Às 11h42. Ô, Binho, agora, como você não conhece muito Itapebi, me apresente Itapebi, vai lá. É uma zona rural muito extensa. Tem uns distritos lá que você entra em Santa Maria Eterna, passei lá em... Tem Caiobi, que fica a 40 km de estado de chão. Como que é pra... Da BR. Lá... fica perto ali praticamente do litoral, deve chover um pouquinho para administrar a questão da manutenção daquelas estradas, não é barato não, né? Estrada vicinal é complicada a vida. Você tem quantos quilômetros de estrada vicinal lá? Eu não sei exatamente mas tem bastante, só uma é 40 aí. Tá. Só essa, é uma BA, né? Essa é uma BA do governo do estado, que liga Itapebi, Caiobi, BA-101 a Caiobi. Mas é um desafio para os prefeitos, porque você faz hoje, chover amanhã, você perde metade do seu trabalho de cara. Então é contínuo um gasto. Evidentemente que nós, como município pequeno, não temos o braço para poder asfaltar todas essas estradas, essas zonas rurais, essas estradas vicinais, ou manter elas como efetivamente deve ser. Né? A gente vai fazendo um paliativo da medida que pode, vai conseguindo a emenda. E hoje a gente tem um problema menor, porque nós temos o consórcio que ajuda muito, né? O consórcio é o braço, né? O consórcio na casa do multifinalitário, né? Que é o Condesc. Ele é um nosso braço que tem um maquinário. Esse mês até eu estou no cronograma para receber as máquinas para fazer minha zona rural. Então é o que ajuda a gente, porque um maquinário desse é caro. A manutenção do maquinário já é caro por si só. Então você pega um maquinário de 1 milhão desse, quando você vai utilizar, só de peça que você gastaria, você gasta fácil 20, 30 mil reais. Eu tô fora combustível e tal, e manter essa máquina é caro. Então, além dos gastos para fazer a estrada, a manutenção da máquina é caro. E o consórcio, como ele é responsável pela manutenção, isso já ajuda os municípios, que a gente entra somente com o combustível. Claro que vez ou outra a gente precisa trocar a lâmina e a gente não vai fazer esse tipo de conta. Mas o consórcio é a que nos ajuda também. E aí a gente até agradece essa oportunidade para agradecer meu prefeito lá de Itagimirim, Luizinho, que é que nos preside lá, e eu sei que vai desenvolver um bom trabalho e vai ajudar nós na região. Às 11h43, Matheus conversando com o prefeito de Itapebi aqui, o Izan, Silvio Roberto tá ouvindo aqui. Preparado, viu, Matu? Preparado. Silvio Roberto ligou a rádio agora. Obrigado. Acordou agora. Diga o nome do prefeito. Quem é? Silvio Roberto. Acordou agora. Isso que eu falo, tem que sempre tá falando o nome, porque a pessoa liga, eu tenho uma raiva quando eu tô viajando, eu entro na cidade e boto. Quem esse Silvio cara Roberto falando, perguntou o quê, Matheus? Silvio Roberto? Diga o nome, que o cara é preparado, eu quero saber o nome. Ele ligou a rádio agora. Obrigado. Acordou agora. Obrigado. Aí eu esqueci no início de falar, mas a oportunidade ainda tem, de parabenizar que foi dia dos prefeitos. Nessa semana foi a semana do prefeito, foi o dia dele, no nosso dia. Parabenizar todos os prefeitos, porque nós da política somos muito julgados, né? A gente precisa tomar atitude, precisa tomar decisões que muitas vezes nem sempre é aquilo que parte da população quer. Então a gente muitas vezes tem que adotar medida contra-majoritária, mas que é pelo bem do povo. Independentemente do partido que esteja, todo político ele tem que ser parabenizado, porque é difícil você ir para a urna, é difícil você dar a cara. Quando você perde, quando você cai no ostracismo, que você sai, você perde o poder, você passa a ser mais um na multidão. E aí as pessoas olham e falam assim, ali, hoje tá só, lá, antes estava no poder, estava assim, estava assado. Então a gente tem que parabenizar esses políticos que dão a cara, independentemente daquele partido que você esteja, independentemente da forma como você governou, se foi bom ou ruim. Mesmo assim, é difícil pra gente, porque a gente é julgado a todo momento e muita gente tem que tomar atitude, como eu falei, que é a contragosto, mas que a gente precisa tomar algumas medidas, porque a gente sabe, como um pai com um filho, a gente não diz sim sempre, a gente precisa dar um remédio amargo de vez em quando, né? A gente precisa, o prefeito tem que saber lidar com isso, e aí a gente sabe da dificuldade que é ser prefeito, principalmente ser prefeito. E aí a gente também julga muitos vereadores, mas vereador, se o prefeito já sofre na cidade pequena, você imagina o vereador. Então eu respeito muito meus vereadores, graças a Deus eu tenho uma maioria hoje, que são 9, de 9 eu tenho 9, porque é conversa, é diálogo, é ouvir. A gente sabe que a população aperta eles e eles apertam a gente para poder, mas a gente quer o melhor. E eu elegi 6 da minha base, 3 vieram depois, mas eu sempre falo, a gente precisa, quando a gente vai conversar, quando a população escolhe seus vereadores, a gente tem que respeitar, porque se a população escolheu Binho, escolheu Matheus, o prefeito tem que sentar com o Binho e Matheus, independentemente se a gente goste ou não.
tem que sentar à mesa, porque a gente tem que discutir o que é melhor para o nosso povo. E lá em Itapebi, sem dúvida nenhuma, a gente vai desenvolver um bom trabalho. Não tenho dúvida. Agora eu tô sentindo falta daqueles áudios de peba, rapaz. Não, deixa aqueles áudios, que ele já me deu muito trabalho, pelo amor de Deus, para administrar aqueles áudios. E ainda bem que vocês não podem nem botar na rádio aqui, não, são impublicáveis. Os áudios de peba era pesado, viu? Ele respondeu aquele cara lá, o que xingou Xandão. Roque Saldanha. Roque Saldanha, rapaz, o bicho pegou, viu? Foi. Mandar um abraço aqui, viu, para a equipe nova aí da Superintendência da Caixa, Raul, Lucas, Thaís, Mariana. Ontem tive aquele ato lá, parabenizar e desejar boa sorte a todos aí. Mariana. Foi uma luta, né, Matheus? Foi uma luta, Neto Carlito aí, meu irmão, jogou duro, viu? Jogou bem. Salvador, Paulo Magalhães também foi muito importante naquela Itabuna, conquista não saiu, pra cá. Paulo lutou muito também. Então, uma luta grande que vai de Valença a Mucuri. Rui teve um papel importante, nosso primeiro. É uma evolução, né? São muitos municípios, são mais de 100 municípios que serão. 100 municípios. Que serão, que estão sob a guarda da. Regionalizados aqui. Claro que vai se abrir outras e são muitos municípios, é difícil até a burocracia. Se eu não me engano, no Nordeste eram só duas. Nordeste, novas. O Lula deu aumentou ampliou para mais de 17. E a Bahia, desde 23, estava nessa demora porque só liberou em Salvador. Tinha Feira, Salvador. Aí veio Itabuna, aí tá esperando agora Vitória da Conquista, Paulo Afonso e Barreiras tá lutando. Porque no governo Bolsonaro houve uma desidratação, né? Pra variar, né? Da Caixa, do Banco do Brasil, que a tendência deles era que privatizar. Então eles iam desidratando para poder cada vez mais jogar. Só que tem que entender, a Caixa, o Banco do Brasil, como bancos públicos, eles são braços do poder público. Então ajuda os municípios pequenos, onde tem financiamento, é onde os convênios passam. Então, assim, você tem uma superintendência que auxilia os prefeitos, auxilia os municípios, é essencial, porque a gente não sabe tudo. A gente pega convênio, muitas vezes a gente não é desburocratiza, né? Que você fica ali aquela coisa engessada. E você tem uma ligação direta com a pessoa que vai falar assim, fulano, como é que tá o convênio nosso aí? Tá precisando de quê? Não, tá faltando tal documento. Prestação de contas, que muitas vezes o prefeito executa tudo bonitinho, mas na hora de prestar conta, vai errado. E aí o cara tem que devolver um dinheiro, devolver juros, toma multa. Então, com a superintendência, auxilia o prefeito a evitar, é preventivo, né? E hoje, que como o Ministério Público faz também, que é a prevenção, que a gente teve reuniões com o Ministério Público, é bom os poderes públicos se comunicarem. Porque não adianta só que vou punir o prefeito, vou punir o município. Quem sofre é a população. Então, quando você faz o preventivo, você discute, não, prefeito, vamos por essa linha, vamos por cá. Então, a superintendência aí vem a calhar e ajudar muito a nossa região. Às 11h49, agradecer o prefeito. Falar a última pergunta aqui, meu. Falar em banco, vários municípios estão sofrendo com, por exemplo, pode tirar o Bradesco encerrou ontem. Itajuru Colônia tem mais. Como que é a realidade de Itapebi? Hoje Itapebi tem um PA, né, que é um pronto atendimento do Bradesco, não é uma agência, a agência é vinculada à Itagemirim, a população sofre, né? Banco não pensa no melhor para a população, ele pensa no lucro, né? Então, por isso que a importância de ter bancos públicos. Não é só pelo fato do poder público estar na área econômica, é porque pensa diferente um pouco, pelo menos em tese, né? Pensaria diferente um pouco dos bancos privados que só almejam lucro. Mas a gente não pode obrigar o banco a chegar lá e abrir uma agência. A gente tenta facilitar a vida. O Bradesco, muito tempo lá, ocupou um prédio público nosso, vem há anos, mais de 20 anos, sei lá, ocupando um prédio público nosso, que já é um desgaste a menos, mas serve à população, né? Você tem um caixa eletrônico, pode sacar o dinheiro, pode ser atendido, resolver seu problema. A gente sabe que nem todo mundo tem a destreza de utilizar o aplicativo. Então trava o celular, então lá tem, pelo menos tem um PA em Itapebi, né? E tem aquelas agenciazinhas que tem lojas, tal, que faz saque, recebe depósito e tal, mas que é muito pequeno, né? Agora, prefeito, agradecer a sua presença aqui no Frequência Política e dizer que o senhor, quando quiser voltar aqui, será muito bem recebido, e desejar ao senhor sucesso lá na gestão, tá certo? E leva o avião para comer um robalo lá. Um vale o pitu. E acertar o caminho de lá, né, Matheus? O GPS não tem erro, não. Então, não vai pra Itapetiga, não, viu? Ou então, em homenagem ao chefe da Bahia, entra na rota aí no Guincho. Ele ia falando em Itapetiga, citando outras cidades e que cada vez mais ele ia se embolando. Matheus quer me dar uma passagem pela Novo Horizonte, eu não vou, não. Pela rota. Melhor. Aí eu vou. Aí eu vou. Agora Novo Horizonte tô fora. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer ao convite.
É um programa de importância regional e tal, como vocês falaram, isso vai alcançar toda a Bahia logo logo. Agradecer aos ouvintes que nos ouviram pacientemente. A gente sabe que é difícil ouvir político. Geralmente no horário eleitoral a pessoa desliga, não quer nem ouvir a coisa. Mas é importante ter essa interlocução com o povo. Vocês fazem aqui o trabalho também de ouvir através de telefone a população, que tem a oportunidade muitas vezes de perguntar ao seu político, ao seu prefeito, ao seu vereador. Então vocês estão de parabéns. Mandar um abraço aqui para meu povo de Itapebi lá, que tá nos ouvindo. Agradecer o link correu lá, o link, viu? O link da rádio. Correu, né? Mandaram, falaram que ia botar lá na rádio da cidade. Então, somente eu sou grato ao meu povo por ter me escolhido como prefeito, como estou prefeito hoje. E daqui meu abraço a Ronaldo no Avante, a Neto, que falou mais cedo aqui, a todos que colaboram com a melhor para minha cidade. E melhorar Itapebi é melhorar a Bahia. E a gente vai tentar, junto com o governo do estado aí, que Jerônimo, que vem fazendo um bom serviço para a Bahia. O nosso presidente Lula também comprou com o PAC aí com o ministro Rui Costa. Então eu acho que a população baiana tem a ganhar e eu tô aqui para servir a Bahia e principalmente meu povo de Itapebi. Então muito obrigado a vocês, que Deus nos ilumine, que a gente tenha aí um feriado, um final de semana bom e de descanso e que vocês fiquem com Deus. Obrigado. Acertou Alcântara Pellegrini. O homem está preparado, como eu disse aqui antes, gostei da entrevista. Acho que quem tá lá também nos ouvindo aí na região e toda a Bahia aí tá satisfeito com o que ouviu aqui hoje. Primeiro o Neto Carleto, que deu aqui